Bom dia, vamos começar a nossa aula? A disciplina de hoje é matemática e eu quero te pedir para pegar o seu módulo 2 e abrir comigo na página 148. Prepara seu lápis, sua borracha, porque hoje nós vamos fazer de um jeito diferente. Hoje eu quero fazer junto com você cada uma das questões, para que eu possa ir te explicando e fazendo ao mesmo tempo para que você venha entender tudo. Combinado? Nós vamos falar hoje sobre unidades de medida de comprimento. Exatamente sobre o metro, o centímetro e o milímetro. E essas unidades estão apresentadas aqui nesse título em ordem decrescente, do maior, que é o metro, para o menor, que é o milímetro. Então, medidas maiores, o metro, vai diminuindo para o centímetro até chegar nas menores medidas, milímetro, ok? Bem, então me acompanha aqui nessa leitura, olha. Diversos profissionais utilizam unidades de medida de comprimento em seu trabalho. Essas medidas são obtidas com instrumentos adequados para cada situação. Observe alguns exemplos. Então, nós temos aqui exemplos de instrumentos que são usados, né? E nós vamos ver para que eles são usados, para que tipo de medidas cada instrumento é usado. Pois para cada coisa que nós vamos medir, nós usamos um instrumento apropriado, um instrumento adequado. E é isso que a gente vai ver agora, olha. Aqui nós temos, né, uma parede, a imagem de uma parede sendo medida. E aqui diz que essa parede tem, olha, 3 metros de altura. Então, aqui nós estamos falando de metros. Que instrumento é utilizado quando nós queremos medir, fazer medidas em metros? Olha comigo na legenda, olha. Operário da construção civil usando trena. A trena é um objeto, é um instrumento utilizado para medir grandes comprimentos, como a altura de uma parede, que é medida em metros. A altura de uma parede, a distância de uma sala, o comprimento de um cômodo da casa, né? São grandes distâncias e precisam ser medidas em metros. Então, esse instrumento é utilizado para esse tipo de medição em metros, ok? Então, a trena. Agora, nessa segunda foto, nós temos aí um alfaiate, que é um costureiro, e ele está medindo a manga do casaco. E aí, notem comigo que ele diz que a manga mede, 65 centímetros. O centímetro é uma unidade de medida menor do que o metro. Então, para medir a manga de uma camisa que é menor do que a parede da sala, por exemplo, o objeto que está sendo usado pelo alfaiate é a fita métrica. A fita métrica nos permite fazer medições em centímetros, uma unidade de medida menor do que o metro, ok? E nessa terceira imagem aqui do lado, nós temos essa profissional e ela está usando um instrumento bem interessante. O nome desse instrumento é o paquímetro. Ela é uma torneira mecânica e ela está medindo, né, esse objeto aí, e ela faz a medição dizendo que ele tem, olha, deixa eu abaixar aqui para você conseguir ver, 13 milímetros de espessura. Milímetros. O milímetro, ele é menor do que o centímetro e menor do que o metro. E para medir milímetros, essa profissional está usando um instrumento chamado paquímetro, que é esse instrumento aqui que mede distâncias bem pequenininhas.
A mamãe deve conhecer. A sobrancelha, né? Quando a gente faz a nossa sobrancelha, geralmente a profissional ela mede o tamanho da sobrancelha, ela faz a marcação da sobrancelha, o desenho para ficar certinho, utilizando um paquímetro. É um instrumento que mede coisas pequenas, distâncias pequenininhas em milímetros, ok? Bem, aqui embaixo pergunta assim: cite outros profissionais que utilizam instrumentos de medida de comprimento em seu dia a dia. Vamos responder juntos? O nome de outros profissionais que também utilizam instrumentos de medida. Nós já vimos aqui, olha, a torneira mecânica, o alfaiate e aqui em cima o operário da construção civil. Agora nós vamos juntos aqui, ó, citar outros. Então você pode citar aí comigo, olha, o marceneiro, quando ele mede a madeira, né, para poder fazer uma porta, uma janela, ele utiliza instrumentos de medida. O serralheiro, quando ele vai fazer um portão, por exemplo, ele utiliza instrumentos de medida. O arquiteto, quando vai desenhar uma planta de um edifício, de uma casa, ele precisa saber as medidas, né, para poder fazer a planta. Então, o arquiteto também usa instrumentos de medida. O engenheiro civil são alguns profissionais que utilizam instrumentos de medida de comprimento no seu dia a dia. Ok? Respondeu aí? Marceneiro, serralheiro, arquiteto, engenheiro, ok? Então, nós vamos juntos agora para a página 149. Continue ligadinho aí, não distrai não, tá bom? Então, vamos lá, olha. Aqui diz assim: uma das unidades padronizadas de medida de comprimento é esse carinha aqui, olha, o metro. O metro é uma das unidades de medida padrão, que equivale a 100 centímetros. Eu gostaria que você pegasse o seu marcador e destacasse isso aí com o que eu acabei de destacar. O metro equivale a 100 centímetros, como está indicado aqui ao lado, ó. Destaca aqui também, por favor. 1 metro é igual a 100 centímetros. Isso é extremamente importante que você memorize, para que a gente consiga responder as atividades daqui por diante, quando te pedir, por exemplo, para transformar uma medida que está em metro para centímetro. Se você souber que 1 metro equivale a 100 centímetros, você não vai ter dificuldade nas questões que virão, ok? Então, ó, destaca comigo. 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros. Quando eu digo equivale, eu estou dizendo que é igual. 1 metro é igual a 100 centímetros. E aí nós temos uma régua aqui, para a gente entender essa indicação de centímetro na régua. Bem, notem comigo que na régua nós temos umas distâncias maiores. Tá observando? De 0 até 1, de 1 até 2, de 2 até 3. Cada distância dessa entre dois números equivale, ó, a 1 centímetro. Então, a distância entre um número e outro é igual a 1 centímetro. Então, nessa régua aqui, nós temos exatamente 10 centímetros aparecendo, porque é a distância, ó, entre um número e outro. Então, essa régua vai até quantos centímetros aqui na imagem para mim? A gente consegue perceber que tem mais alguns risquinhos aqui, mas quando se fala de centímetros de um número para o outro, eu consigo observar até 10 centímetros nessa régua, ok? Bom, então nós já falamos sobre o metro. Já entendemos que 1 metro possui 100 centímetros. Então, olha, aqui eu só tenho uma régua
né? E ela parou no 10 centímetros. Mas se nós pegarmos um metro mesmo, um metro de pedreiro, você vai ver que ele vai contar de 0 até 100. Porque um metro tem 100 centímetros. Então, o metro do pedreiro, por exemplo, vai de 0 até 100. Ok? Bom, agora nós vamos falar de outra unidade de medida de comprimento. O milímetro. O milímetro, ele é uma unidade de medida bem menor do que o centímetro e bem menor do que o metro. E eu quero te mostrar aqui nessa régua o que seria o milímetro, ó. Então, nós já vimos o centímetro, não foi? A distância entre um número e outro corresponde a 1 centímetro. Então, aqui eu tenho, ó, de 0 até 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Se eu fosse contando até 100, eu teria 1 metro, porque 100 centímetros correspondem a 1 metro. Mas aqui nessa régua eu tenho de 0 até 4, então eu tenho 4 centímetros. Aqui está destacado pra gente 1 centímetro, porque está de 0 até 1. Agora eu quero chamar a sua atenção para que você observe que entre o 0 e o 1 centímetro, nós temos alguns risquinhos. E cada risquinho desse, ele tem uma distância, ó, do 0 até esse primeiro risquinho, nós temos uma distância. Desse risquinho para o próximo risquinho, nós temos outra distância, um espacinho entre o outro. Cada espacinho desse corresponde a 1 milímetro. Então, deixa eu colocar aqui, ó, para que você observe, ó. Cada espacinho desse, bem pequenininho que você está observando aí, entre um risquinho e outro, nós temos 1 milímetro. Ó. E é assim que eu represento o milímetro, mm. Ok? Então, voltando aqui, ó. De um número até o outro, a distância é em centímetros. Mas entre um risquinho e outro, esses espaços menorzinhos que eu tenho aqui no meio, cada espacinho desse corresponde a 1 milímetro. Então, o que você pode observar aqui comigo? Que o milímetro é menor do que o centímetro. Olha a distância do centímetro, vai do 0 até 1 centímetro. Agora, olha a distância do milímetro, vai do 0 até esse primeiro risquinho aqui, eu tenho 1 milímetro. Aqui 2 milímetros. Aqui 3 milímetros, 4 milímetros. Então, o milímetro são distâncias menores, tamanhos menores do que o centímetro, ok? Então, vamos voltar lá. Aqui eu preciso que você destaque comigo, é outro ponto importante, onde eu consigo perceber que 1 centímetro, ó, daqui, ó, de 0 até 1. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, se você for contar aqui, ó, quantos risquinhos eu tenho aqui, de 0 até 1, você vai perceber que eu tenho 10 risquinhos. Porque de 0 até 1 centímetros, eu tenho 10 milímetros. 10 milímetros aqui dentro. De 1 até 2 centímetros, eu tenho de novo, ó, 10 milímetros aqui dentro. Então, cada centímetro é igual a 10 milímetros, ok? Voltando, 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Isso é extremamente importante, precisa ser memorizado, ok? Bom,
Aqui tá mostrando pra gente o que eu acabei de falar, ó. Observe a indicação de 1 milímetro na régua. Então, cada distânciazinha dessa aqui pequenininha é a distância de 1 milímetro, ok? Agora sim, agora nós vamos treinar para ver se realmente você entendeu o que eu te expliquei até aqui. Lembrando que é só o nosso primeiro contato com esse conteúdo e nós faremos muitas atividades, né, para treinar isso daí. Então, se na primeira vez que você começar fazendo, você achar difícil, não se apavore. Ai, tio, eu não entendi, não. Calma, nós vamos fazer muitas outras atividades. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre o metro, o centímetro e o milímetro e com certeza treinando, fazendo atividades, ouvindo as explicações, você vai pegar o jeitinho, combinado? Então vamos começar a fazer isso desde agora, nós vamos fazer juntos, ok? Então vamos lá, olha. Aqui tá pedindo para você completar os itens a seguir. Letra A, 5 metros, ó, M é de metro. Vamos entender as abreviações? M é a abreviação de metro, CM a abreviação de centímetro e MM a abreviação de milímetro, ok? Então aqui ele quer saber 5 metros é igual a quantos centímetros? Então nós vamos ter que transformar de metro para centímetro. Lembra que eu te falei aqui em cima, olha, que era extremamente importante memorizar isso aqui? Porque isso daqui é que vai te ajudar agora a fazer essa transformação. Aqui foi transformado de metro para centímetro. E para transformar de metro para centímetro, eu tenho que multiplicar, ó, por 100. Porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, todas as vezes que eu quiser transformar de metro para centímetro, eu vou ter que fazer vezes 100, ok? E é o que está pedindo aqui, ó. Aqui está pedindo para a gente transformar de metro para centímetro. Então, eu vou ter que multiplicar por 100. Quanto dá 5 vezes 100? 5 vezes 100 é igual a 500, ok? Deixa eu trocar de cor aqui porque tá no branco, senão a gente não vai conseguir ver, ok? Vamos ver, ó. 5 vezes 100 é igual... Peraí, deixa eu ver o que eu colocar aqui de novo. Só um minutinho. Ó. 5 vezes 100 igual a 500. Tá dando para você ver? Ok? Por que que deu 500? Porque para transformar de metro para centímetro, eu multiplico, ó. Ó. De metro para centímetro, eu multiplico por 100. Foi isso que nós fizemos aqui, ó. De metro para centímetro, 5 metros para transformar para centímetro, eu vou fazer 5 vezes 100, que deu 500. Tia, por que que deu 500? Lembrando que para fazer vezes 10, vezes 100, vezes 1000... eu só vou observar os zeros. Então, se eu estou multiplicando por 100, eu repeti o 5. E o 100 não tem 2 zeros? Então, eu acrescentei 2 zeros aqui. 500. Ok? Vamos para a letra B? Novamente, está pedindo para a gente transformar de metro para centímetro. Então, ele quer saber quantos metros que equivalem a 900 centímetros. Se a gente já sabe que de metro para transformar em centímetro, eu tenho que multiplicar, ó, por 100, de metro para centímetro, eu tenho que fazer vezes 100, então eu quero saber de você. Quanto vezes 100 que dá 900? Que número que eu multiplico por 100 e dá 900?
É lógico que é o número 9, não é isso? 9 vezes 100 é igual a 900, ok? Então, na letra B, 9 metros é igual a 900 centímetros, porque 9 vezes 100 é igual a 900. Agora, na letra C, nós não vamos mais transformar de metro para centímetro. Agora, nós vamos transformar de centímetro para milímetro. E agora, tia Verônica, esse eu não sei. Sabe sim, olha, volta aqui comigo. Eu te pedi para destacar aqui exatamente por essa importância, ó. Todas as vezes que te pedirem para transformar uma medida de centímetro para milímetro, nós teremos que multiplicar, ó, por 10, porque 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, para transformar de centímetro para milímetro, eu faço vezes 10. Então, nós vamos fazer aqui, ó, de centímetro para milímetro, vamos fazer vezes 10. Então, quanto dá 13 vezes 10? Para multiplicar por 10, 100 e 1000, basta repetir o número e acrescentar os zeros, não é isso? Se eu estou fazendo vezes 10, então, ó, eu repito 13 e acrescento um zero. Deixa eu ver que aumentar aqui, porque não cabe. Ah, deu, pronto. Consegui. Coube aqui. Então, ó, repetiu 13 e acrescentei um zero, porque eu estou fazendo vezes 10, porque aqui na regrinha me diz que de centímetro para milímetro eu faço vezes 10. Então, ó, 130. 13 centímetros é igual a 130 milímetros, ok? Agora aqui novamente a mesma regrinha, de centímetro para milímetro, ó. De centímetro para milímetro eu faço vezes 10. Então, nós vamos fazer vezes 10 aqui. Quanto vezes 10 que é igual a 60? Que número vezes 10 que dá igual a 60? Essa tá facílima, né? O número vezes 10 que dá igual a 60 é o número 6. 6 vezes 10, 60. Ok? Viu como não é difícil se você memorizar as duas regrinhas? 1 metro, 100 centímetros. Então, se eu tiver que transformar de metro para centímetro, eu vou fazer vezes 100. E 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, se eu tiver que transformar de centímetro para milímetro, eu vou fazer vezes 10. E isso nós vamos pegando a prática à medida que a gente for treinando. Hoje é somente a nossa primeira aula. Então, daqui por diante, todas as vezes que a gente fizer uma atividade disso, você vai pegando o jeitinho e vai memorizar bem depressa, ok? Número 2. Escreva as medidas indicadas nas fichas em ordem crescente, ou seja, da menor para a maior. Eu quero que você preste agora uma atenção dobrada nessa questão aqui comigo. Eu tenho aqui 3 unidades de medidas diferentes. Eu tenho aqui, ó, centímetro, metro e milímetro. Para eu arrumar isso em ordem crescente, eu preciso colocar todas as unidades na mesma medida. Então, se eu tiver centímetro, metro e milímetro, não tenho como arrumar isso com muita facilidade. Então, eu vou te dar uma forma de você visualizar a ordem de forma mais rápida, mais clara e mais simples. Mas antes nós vamos ter que colocar todas as medidas iguais. E quando a gente coloca as medidas iguais, a gente sempre escolhe a menor delas para colocar como a padrão. Então aqui nós vamos transformar todas elas em milímetro. Vamos transformar
11 centímetros em milímetro, vamos transformar 78 centímetros em milímetro, e nós só não vamos transformar o metro, e eu vou te dizer por quê. Porque a gente já sabe que entre centímetro, milímetro e metro, o metro é a maior de todas. Não foi isso que a gente aprendeu desde lá do título, quando eu te falei que o metro é a maior de todas e o milímetro é a menor? Então, se o metro é a maior de todas, e aqui te pede para escrever em ordem crescente, crescente quer dizer do menor para o maior. Então, o maior de todos é o metro. Então, eu já sei que eu vou terminar com ele, porque ele é o maior. O metro é o maior. Então, ele vai ser a minha última medida, porque é do menor para o maior. Se o metro é o maior, ele vai ser o último a ser colocado aqui nas minhas respostas. Mas agora eu preciso transformar esse 11 centímetros e esse 78 centímetros em milímetros, para que fique tudo igual. Tudo em milímetros, e aí sim a gente vai conseguir arrumar do menor para o maior, ok? E como que nós vamos fazer isso? Olha, vem comigo aqui, eu vou utilizar aqui, ó, essa parte aqui de baixo, para te explicar isso. Peraí, deixa eu ver que tirar aqui um pouquinho, para você conseguir compreender como que nós fazemos isso. Olha, aqui eu tenho 11 centímetros e eu preciso transformar esse 11 centímetros em milímetros, para ficar tudo em milímetros. Então, ó, eu tenho 11 centímetros, não é isso? E eu quero que isso aqui vire milímetros. Ó, eu quero que isso vire milímetros. 11 centímetros é igual a quantos milímetros, tia Verônica? Para transformar de centímetro para milímetro, qual é a regra que nós aprendemos? Ó, vamos voltar aqui um pouquinho. Para transformar de centímetro para milímetro, eu faço vezes 10. Não foi isso que a gente viu? Então, aqui, ó, para transformar de centímetro para milímetro, eu vou ter que fazer vezes 10. Quanto dá 11 vezes 10? Para multiplicar por 10, por 100 e por 1000, não preciso armar conta. Eu vou, ó, repetir o número. Então, eu repito 11. E se eu estou fazendo vezes 10, 10 só tem um zero. Então, eu venho aqui, ó, e acrescento um zero. Então, 11 vezes 10, 110 milímetros. O que que eu fiz aqui? Eu transformei de centímetro para milímetro. Então, eu já sei que aqui, ó, 11 centímetros é o mesmo que, ó, é o mesmo que 110 milímetros, ó, 110 milímetros, ok? Agora, nós vamos transformar os 78 centímetros. Vamos lá. Eu tenho aqui agora, ó, 78 centímetros. E eu quero que isso vire milímetro. Eu preciso que isso vire milímetro. Lembrando que, para transformar de centímetro para milímetro, é só eu fazer vezes 10. Então, como é que eu faço isso aqui vezes 10? Eu repito 78, não é isso? Eu vou repetir o 78, e se é vezes 10, eu vou colocar um zero. Então, 78 centímetros é igual a 780 milímetros. Então, pronto, aqui eu já consegui converter mais um, ó. 78 centímetros é igual a 780 milímetros, ok? Agora, nós vamos ver aqui, ó.
eu tenho 110 milímetros, 780 milímetros, 54 milímetros, 160 milímetros. Agora tá fácil. Agora eu consigo arrumar do menor para o maior, porque está tudo em milímetro, tá tudo igual. Só deixei os 2 metros sem transformar. Por quê, tia Verônica? Porque eu já sei que metro é maior do que centímetro e maior do que milímetro. Então, se ele é o maior de todos, ele vai ser o último, porque é do menor para o maior. Então, eu vou terminar com ele. E eu vou arrumar agora esses daqui, do menor para o maior. Quem é o menor de todos aqui? 54 milímetros, não é isso? Então, eu vou começar aqui, ó, arrumando do menor. Então, eu vou começar aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar aqui que eu botei no lugar errado. Ó. Peraí, só um pouquinho. Que ele é metido, ele veio pro lugar errado, mas eu vou colocar ele no lugar certinho. Ó, pronto. O menor número que eu tenho ali é o 54. Não é isso? 54. Ele é o menor de todos. Então, se é do menor para o maior, comecei nele, 54. Agora, depois do 54, quem é o menor? 110, 780 ou 160? 110, não é isso? Então, o próximo agora, 110. Então, eu venho aqui, ó. Ok? Agora, eu tenho aqui, ó, 780 milímetros, 160 milímetros. Quem é menor? Porque é do menor para o maior. Então, o menor aqui é 160, não é isso? Então, ele é o próximo aqui, ó, 160 milímetros. E agora, eu tenho 780, porque eu já sei que 2 metros é o maior de todos, então eu vou terminar com ele. Então, agora, 780. 780 milímetros. Não é isso? Ó. 780 milímetros. Vou só um pouquinho para aumentar aqui. Prontinho. Organizamos todas as medidas que nós transformamos em milímetros, as que já estavam em milímetros, e agora só nos resta a maior de todas, que é a que está em metros. Então, agora, para terminar, a maior de todas, 2 metros. Então, aqui, ó, 2 metros, ok? O que nós fizemos aqui? Nós organizamos as medidas do menor para o maior. Eu quero te pedir para que quando você colocar a resposta aí no seu livro, que você escreva milímetros, metros, que você coloque a unidade de medida aqui. Tia Verônica não conseguiu colocar porque esse quadrinho é bem enjoadinho para colocar, mas você coloque aí, tá? Coloque a unidade de medida, 110, ó, 110 milímetros, aí bota mm, 54 milímetros, ok? Coloque a unidade de medida aqui junto, por favor. Vamos agora para a próxima página. Nós vamos agora para 150. Vamos lá. Está pedindo para você escolher um dos seus lápis na terceira questão. Pode ser lápis de escrever ou lápis de cor, ok? E você vai estimar. Novamente, a gente está vendo essa palavra aqui no nosso livro. Estimar se o comprimento desse lápis é igual, menor ou maior do que 8 centímetros. Vamos lembrar o que significa estimar. Estimar, né, uma estimativa, é uma sugestão aproximada.
Antes de você medir com uma régua, você vai dar a sua sugestão. Quanto que você acha que é o comprimento desse lápis? Isso é estimar, é dizer uma sugestão aproximada. Você acha que o comprimento dele é igual a 8 centímetros, é menor que 8 centímetros ou é maior que 8 centímetros? Aí você vai responder aqui o que você acha, fazendo uma estimativa. E depois você vai, utilizar uma régua para conferir se a sua estimativa estava correta, se o que você achava estava correto, ok? Bem, quarta questão. O lápis verde tem, olha, deixa eu trocar de cor aqui. O lápis verde tem 87 milímetros ou 8 centímetros e 7 milímetros de comprimento. Vamos entender isso aqui, olha. Eu te expliquei que a distância entre um número e outro corresponde aos centímetros. Então, aqui eu tenho, 0, 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, 5. A distância entre um número e outro é centímetro. Então, aqui vai até 15 centímetros. E ele quer saber sobre o lápis verde, o lápis verde. Então, o lápis verde está mostrando aqui, olha até onde ele vai. Ele quer saber primeiro... Quer saber? Não, ele está nos dizendo que tem 87 milímetros ou 8 centímetros e 7 milímetros. Então, a distância entre um número e outro é a distância em centímetros. E esses risquinhos menorzinhos aqui, essas distâncias pequenininhas, são os milímetros. Então, o que ele está dizendo aqui? Que se eu contar cada risquinho desse até o final da marcação do meu lápis verde, eu vou ter 87 milímetros, ou seja, 87 risquinhos desse. E eu posso também fazer essa medição primeiro em centímetros, juntando com os milímetros que sobrarem. Como mostra aqui, olha, aqui o final do lápis não chega nos 9 centímetros. Então, ele foi até 8 centímetros e aí ele contou agora os milímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 centímetros mais 7 milímetros. Agora, ele quer que a gente faça isso com um lápis amarelo, De maneira semelhante, escreva o comprimento do lápis amarelo. Primeiro em milímetros. Tá vendo que então eu vou ter que contar cada risquinho desse até o final da ponta do lápis amarelo? Não, porque vai te dar muito trabalho. Eu vou te dar uma dica bem mais fácil. Olha comigo ao final da ponta do lápis amarelo, Ele tá aqui, né? Então, ele ainda não chegou nos 13 centímetros. Ele está em 12 centímetros e alguns milímetros. Então, nós vamos começar a completar lá, 12 centímetros. Coloca aqui comigo, 12 centímetros. Deixa isso aqui para depois. Vamos começar por aqui, que é mais fácil de você entender. Então, aqui, você vai colocar comigo 12 centímetros. E agora vamos contar os milímetros. Quantos milímetros? 1, 2, 3, 4. Eu já coloquei 12 centímetros e depois do 12 eu tenho 1, 2, 3, 4 milímetros até a ponta do lápis. Então, aqui, 4 milímetros. 4 milímetros, ok? Agora sim,
Se eu já tenho o centímetro e o milímetro, é fácil de eu descobrir o milímetro. Porque, ó, aqui era 8 centímetros e 7 milímetros. Isso virou 87, ó, 87 milímetros. Então, se aqui embaixo eu tenho 12 centímetros e 4 milímetros, se eu juntar todo esse número, eu vou ter 124. Exatamente como aqui em cima, ó. Aqui juntou o 8 com o 7, virou 87. Aqui eu vou juntar o 1, o 2 e o 4. E eu vou obter 124 milímetros. Ó, 124 milímetros. Ok? Entendido? Então, agora nós já marcamos aqui o tamanho do lápis amarelo. Quinta questão. João foi informado de que sua altura era, ó, 1,46 m. Observe ao lado como que ele raciocinou a respeito. Olha como é que o João pensou. O João pensou assim, ó. Se 1 metro é igual a 100 centímetros, então minha altura é 100 centímetros, porque ele tem, ó, 1 metro. 1 metro é igual a 100. Então, ele pegou esse 1 metro aqui e transformou em 100. Mais os 46 centímetros. Vamos lá, devagar. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, ele pegou 1 metro dele e transformou em 100 centímetros. Mais os 46 centímetros que ele tem, ó. 100 mais 46, 146. E nós vamos fazer aqui embaixo da mesma maneira que João fez. O primeiro já está feito como exemplo, ó. Se cada metro é igual a 100, nós temos que multiplicar por 100, fazendo vezes 100, tá? Então, aqui eu não tenho 1 metro, aqui eu tenho 2. Quanto que é 2 vezes 100? 200. Então, aqui, ó, 279. 2 metros, 2 vezes 100, 200 e junto 79, 279. Mole, mole, né? Então, agora vamos fazer juntos esse aqui? Aqui eu tenho 3 metros, então eu vou ter que fazer 3 vezes 100, porque quando eu vou fazer a transformação para metro, eu já sei que é por 100, multiplicando por 100. 1 metro é igual a 100. Então, se eu tenho 3 metros, é 3 vezes 100. Quanto é 3 vezes 100? 300, não é isso? 300 e quanto? E 16. 316. Porque eu juntei com os 16 centímetros que já estão aqui. Ok? Agora aqui já está pronto em centímetros. E nós vamos ter que descobrir em metro e centímetro. Esse 1 aqui corresponde a quantos metros? Esse 1 aqui é 125. Então, 100 é de 100. 100 é igual a 1 metro. Então, aqui, ó, 1 metro. E eu junto os 25. Então, 1 metro e 25 centímetros. Ok? Agora aqui, olha, 1 metro corresponde a quantos centímetros? 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, aqui, ó. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui 1 metro é igual a 100. Então, eu vou ter 100 e eu junto os 42. 142 centímetros. 100 da onde, tia Verônica? De 1 metro, que 1 metro é igual a 100. Então, 142 centímetros.
E para terminar, nós temos, ó, 283 centímetros. Esse 2, como nós já vimos, corresponde a 2 metros, né? Mais 83 centímetros. E é isso. Terminamos a nossa atividade de hoje. Lembrando que é só a nossa primeira aula desse conteúdo. Na próxima aula de matemática, a gente vai continuar fazendo atividades dessa matéria, tá? Vamos continuar treinando para que isso fique muito fácil de ser feito daqui para frente, com bastante exercício, com bastante treino, ok? Se você hoje ainda não ficou muito seguro, não se apavore, pois nós vamos continuar revisando esse conteúdo nas próximas aulas, tá bom? Um beijinho para você, fique com Deus.